Olá, minhas irmãs, olá, meus irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Estamos aqui mais uma vez para lembrar das lições do nosso querido Mestre Jesus, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. E estamos aqui felizes hoje porque utilizaremos como nosso estúdio, como estúdio de todos nós, como extensão da casa espírita, o estúdio divino, a natureza, o ambiente que nos foi dado pelo Pai e que a todo momento, nas grandes e nas pequenas coisas, testemunham, nos revelam a grandiosidade do Criador. Eu me recordo de uma passagem que está no livro Os Mensageiros, de André Luiz, recebida por Chico Xavier, em que em determinado momento o autor espiritual, o repórter espiritual, nos conta um episódio em que trabalhadores espirituais, estando numa região rural, próxima ao Rio de Janeiro, uma região de fazendas, eles aguardam e aproveitam um momento de final da tarde para fazerem um estudo do Evangelho, uma reflexão evangélica, ali, trabalhadores do mundo espiritual. E quando eles começam a fazer, a natureza se alegra, os pássaros começam a cantar, animais se aproximam, porque sentem aquela egrégora espiritual que fortalece a nossa conexão com o divino. E hoje, mais uma vez, nós estabeleceremos neste momento a nossa conexão, a conexão de todos nós, dos nossos lares, dos nossos corações, das nossas mentes com Deus. E quem nos ajuda a encontrar Deus, a compreendê-lo, a identificá-lo em nossas vidas é o nosso querido Rabi, é o nosso querido Mestre Jesus. Então, para que possamos fortalecer esta nossa conexão com o nosso Pai, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos amigos, com o nosso eu interior, com a nossa memória espiritual que nos ajuda a estarmos conectados com a nossa programação pessoal, vamos fazer juntos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. E hoje nós vamos falar, vamos refletir sobre dois sentimentos que estão presentes na humanidade, estão presentes em nós e vamos nos lembrar dos ensinos de Jesus a respeito deles. Vamos falar do amor e vamos falar do ódio. A nossa lição está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra organizada por Allan Kardec, mas oferecida pelos espíritos superiores. E neste capítulo nós vamos identificar aqui, primeiro, uma passagem do Evangelho de Jesus, narrada por Lucas, e depois um item que tem como título o ódio, oferecido pelo Espírito Fênelon. O capítulo já nos identifica, já nos localiza no momento em que Jesus nos ensinava a dimensão do amor. Ouviste o que foi dito, amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então, daí o nosso capítulo, amai os vossos inimigos. E no item 2, Lucas registrou, e Allan Kardec aqui resgata,
dos momentos em que Jesus nos mostra o esforço que nós devemos fazer para desenvolver este amor por aqueles que ainda nos reclamam maior atenção, por aqueles que nos fazem surgir ainda emoções negativas, que repetidas e guardadas vão gerar sentimentos ruins, dentre eles o sentimento do ódio. E então nos registra Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Há também uma passagem de Mateus que registra uma fala de Jesus no mesmo sentido. Não se sabe se foi o mesmo exato contexto ou um contexto diferente em que o Mestre Jesus repetiu o mesmo ensino. Mas lá Jesus nos fala, nos orienta a fazer o bem àqueles que nos prejudicam, orar por aqueles que nos odeiam, que nos caluniam, que nos perseguem. Porque todos somos filhos de Deus. Deus faz nascer o sol para bons e maus, faz chover para todos, para os que acertam e para os que erram. E na passagem de Mateus, quando traz essas orientações, Jesus encerra dizendo: sede, pois, vós perfeitos, como perfeitos é o vosso Pai Celestial. Mostrando que o exercício que vai nos levar à perfeição é justamente esse, em que nós vamos ampliar a nossa capacidade de amar, vamos ampliar a nossa capacidade de fazer o bem, não ficando restritos apenas a esta troca de fazer o bem, de oferecer afetos por aqueles em que já exista uma relação constituída nesta frequência, nesse sentido, porque aí já não existirá mais esforço, mas apenas o fruir do que já é. O grande esforço é justamente converter algo, transformar algo que é negativo, que ainda é primitivo, em algo sublime, em algo superior. É fazermos aquele esforço que está listado naquela bela oração de São Francisco: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que nos ajude a consolar mais do que sermos consolados, a compreender mais do que sermos compreendidos e a amar mais do que sermos amados, porque é dando que se recebe. O nosso esforço proativo no sentido do bem vai gerar uma resposta da vida em que este bem naturalmente voltará para nós.
em amor, em reconhecimento, em gratidão da vida. E ele voltará de forma mais rápida e mais pura quando o nosso fazer estiver desvinculado de qualquer interesse pessoal, a não ser o interesse de se tornar uma pessoa melhor, a não ser o interesse de ver o irmão mais feliz, o irmão aliviado, a não ser o interesse em deixar de ter experiências desagradáveis quando nós nos encontramos com uma pessoa que tivemos uma diferença, que tivemos uma desavença, para termos a alegria de agora ficarmos felizes juntos daquelas pessoas. Não vejam que maravilha, é um prêmio para todos, é aquilo que só é positivo, porque enquanto eu tinha uma relação negativa, desgastante, quando com o meu esforço eu consigo contribuir para que de uma maneira mais rápida ali surja uma amizade, ali surja um bem-querer, ali surja um respeito, eu já não mais estarei preocupado com me encontrar com aquela pessoa, não estarei mais em situação de medo, de receio, em suspensão, em suspenso, porque aquela pessoa possa me fazer algo de negativo. E aí, o Espírito Fenelon vai nos falar de uma outra afeição que normalmente nós associamos como um contraponto do amor, que é o ódio, que está inclusive na oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. O amor como este remédio, como este elemento que vai ir diluindo este ódio, este sentimento negativo, porque o ódio nada mais é do que o acúmulo de lixo emocional, uma experiência negativa, de raivas repetidas, e aí nós vamos desenvolvendo aquele ódio, aquela sensação negativa, aquilo que nos causa desagrado. E o que é que vai nos dizer Fenelon? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito, amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo que deveis considerar modelo deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem. Mas precisamente esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Olha que interessante. Fenelon reconhece que é difícil este momento inicial de tentar amar alguém em relação a quem nós temos uma diferença, que nos feriu, que nos traiu, que mentiu para nós. Mas precisamente esse sacrifício significa sagrado ofício. Esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. E eu diria superiores a nós mesmos, porque a única superioridade com a qual nós devemos nos preocupar é esta, de sermos superiores a nós mesmos, aos padrões que nós estamos repetindo ao longo de séculos, ali estacionados, presos, cristalizados em condutas, em comportamentos que são escravos e escravos, as condutas e os comportamentos do orgulho e do egoísmo. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Lembrando aí a fala de Jesus. Olha, você só empresta para quem pode te devolver. Você só faz o bem para quem você já gosta. Você só ajuda quem vai lhe ajudar. Você só faz uma troca, um comércio. Só vai administrando uma relação, vai mantendo aquela relação já existente. Não há nada de diferente aí. As pessoas equivocadas, as pessoas de má vida,
As pessoas que escolhem o caminho do crime também têm as suas relações de afeto, também têm as suas relações de amizade. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal no mundo de expiação e provas. Então as pessoas estão lá, às vezes saem para cometer um crime, matam pessoas, mentem, traem. Como os maiores criminosos, aqueles que se locupletam dos bens públicos, dos valores públicos, eles saem e depois voltam para casa, brincam com os filhos, se preocupam com a educação dos filhos, às vezes dão bons conselhos até, cumprindo aquela máxima: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque lá dentro de si sabe o que é bom, o que é certo. Então às vezes até quer que o seu filho acerte, mas continua errando. Alguns estão muito comprometidos e inspiram os próprios filhos a também caminharem para o mundo do equívoco, do erro, do crime. Mas vejam, essas pessoas também têm essas relações de troca, de afeto, de bondade, de amor com os seus próximos. Se nós ficarmos limitados a isso, não seremos mais do que eles. Mas como nós temos essa aspiração por nos tornarmos melhores, por repetirmos em nossas vidas os exemplos do Cristo, devemos ampliar essa nossa capacidade de amar, de fazer o bem. Amá-los, estes, que nós temos essas dificuldades, amá-los é a hóstia imácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. A hóstia aqui simbolizada, lembrando ali a liturgia católica, é aquele momento de consagração em que você recebe o próprio Cristo simbolicamente em seu coração, corpo do Cristo. Então a hóstia imaculada, incorrupta, que nós oferecemos a Deus. Então fazer esse esforço para amar outro filho de Deus que está em equívoco, com quem nós temos alguma diferença, é esta hóstia imácula em que nós simbolizamos, fazemos esse esforço pessoal para transformar as nossas vidas num testemunho ali dos ensinos cristãos, dos ensinos maiores, dos ensinos de Jesus. E esta referência à hóstia do catolicismo é muito apropriada a Fénelon, porque teve uma figura que antes de participar da codificação, na reencarnação passada, estava ali nas fileiras católicas, mas com uma abertura mental muito grande e uma condição espiritual, tanto que foi convidado a colaborar com a codificação. Quem quiser conhecer mais este espírito que levou o nome na sua última reencarnação de Fénelon, aqui pelo menos até o templo da codificação, pode ter informações preciosas na obra As Sete Vidas de Fénelon, que é da autoria de Hermínio Correia de Miranda. E continua ele: se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. O que é que ele diz aqui? Ele está dizendo que a lei de amor manda que cada um ame indistintamente aos seus irmãos. Mas esta mesma lei de amor não encouraça, não impede que nós soframos quando somos traídos, quando somos enganados, quando somos vítimas de alguma ofensa moral, alguma ofensa física, alguma ofensa de qualquer ordem. Então nós somos convidados a amar, mas não somos blindados, pelo menos no primeiro momento, enquanto não fortalecemos a nossa condição espiritual, enquanto não ampliamos a nossa condição de amar, nós não conseguimos ter essa blindagem contra as ofensas que nos chegam. Então olha o esforço, eu sou convidado a amar, mas ainda assim a ofensa que me é feita me machuca, me faz sofrer, me gera entristecimento. Quando o Espírito tem um nível maior, gera uma compaixão. Vejamos Jesus, depois que cura aquele paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, que é descido, Jesus está ali numa casinha pequena,
e uma multidão está em torno, e então Natanael buscava muito Jesus, e companheiros fazem com que o seu catre seja descido pelo telhado ali com cordas. E aí Jesus, mostrando a sua condição, quando vê Natanael, bem Elias, tu crês que eu te possa curar? E ele estremece, sim, Senhor, depois de uma vacilação inicial, eu creio. E aí fariseus que estavam ali ficam nos burburinhos, né? Quem é este homem? Porque Jesus, antes de perguntar se podia curar, ele faz menção a perdoar os pecados. Então os fariseus acham ali uma heresia. Quem é este que se arvora em perdoar os pecados? E então Jesus, percebendo aquilo, o que é mais difícil, perdoar os pecados ou curar? Natanael, bem Elias, levanta-te, anda, os teus pecados estão perdoados. Ele identifica ali que aquela prova se encerrava naquele momento, que aquela limitação, que aquela expiação cumprir a sua função. Daí a simbologia, os teus pecados estão perdoados. Não estão abonados, não estão esquecidos, mas ele cumprira naquele momento o que era necessário, e Jesus, com a sua condição, restabelece a ele a condição de andar. E aquilo gera um alvoroço imenso, mas depois, há um momento que a Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, vai descrever, Amélia Rodrigues Espírito, obra recebida por Divaldo Pereira Franco, vai nos dizer que Jesus está lá com um semblante circunspecto, como se estivesse entristecido. E Pedro vai e fica questionando: Senhor, por que estás assim? Não estás felizes com as curas, com tudo o que aconteceu? E Jesus fala para Pedro: Pedro, vocês não me compreendem. Sabe, Natanael, ele agora se encontra embriagado, no meio de pessoas também embriagadas, numa casa de prostituição, nu, andando sobre as mesas, se vangloriando da sua cura. Jesus ali estava compadecido pela ausência de compreensão de Natanael e daqueles que o cercavam, da grandiosidade daquele acontecimento, da demonstração do amor do Pai. E Natanael se aproveitou daquela cura para reproduzir os padrões de vícios, que talvez fosse aquilo que fazia ele sofrer, não poder viver aqueles padrões de vícios que ele desejava. Então Jesus ficava compadecido pela falta de compreensão, de aproveitamento das oportunidades que nos são dadas. Mas veja que interessante, o esforço está justamente nisso aqui que Fenelon vai nos dizer. Nós fazermos esse esforço por amar justamente aqueles que nos machucam e cuja ofensa nos dói. Esta é a luta, porque temos que lembrar que quando adquirimos um grau de consciência, nós podemos fazer diferente. E às vezes a outra pessoa, pelo mergulho no erro, no equívoco, nos buracos que se lançou, vai demorar ainda para adquirir esse grau de consciência, apesar de todo o aparato de auxílio. Eu me recordo aqui de um fato, um daqueles muitos fatos que aconteceram com Chico Xavier e que servem para ilustrar este acontecimento. Chico, como muitos sabem, foi um servidor público de um cargo que lhe dava proventos modestos. Ele era escriturário perante o Ministério da Agricultura e trabalhou em Pedro Leopoldo, ali cidadezinha próxima a Belo Horizonte, por muitos anos. Ele aposentou depois de 30 anos de serviço público e ele trabalhava numa fazenda modelo. Era uma fazenda que pertencia ao Ministério da Agricultura e ali tinha alguns projetos agrícolas e de pecuária, e ele era escriturário. Os documentos que eram redigidos, que eram feitos, os relatórios, ele ajudava a fazer o seu trabalho. E ele ia a pé de Pedro Leopoldo para a fazenda modelo, a uma distância que permitia esse trânsito, e ele ia todos os dias e voltava. E muitas pessoas procuravam Chico Xavier, espíritas e não espíritas, católicos, pessoas sem religiosidade, sem uma religião específica,
normalmente buscando informações de familiares, buscando orientações para as suas vidas, porque Chico chegou àquele ponto em que era visto como um benfeitor da humanidade, como um procurador divino no meio de nós, um procurador do Cristo no meio de nós, porque ele não tinha sectarismo, ele não tinha vinculações maiores com instituições, com organizações. A vinculação de Chico era com o amor, demonstrada, exemplificada e testemunhada durante toda a sua vida através da prática da caridade material, mas sobretudo da caridade moral, do auxílio, do alívio com as palavras, do alívio com a consolação, com as orientações esclarecedoras, com as mensagens de luz. Então, Chico foi realmente um homem de bem e as pessoas o procuravam. E certa vez uma mulher que estava passando por momentos de muita desarmonia, de muita tristeza, foi a Pedro Leopoldo procurar Chico. E aí foi até o centro espírita. De dia, ficou sabendo que ele não estaria ali naquele momento, que ele estava trabalhando, que só na reunião espírita à noite. Então ela foi informada que ele trabalhava na Fazenda Modelo e foi até a Fazenda Modelo. Chegando lá, o seu patrão, as pessoas ali que tinham uma função de hierarquia na administração superior a Chico, já tinham um padrão de informar que ou ele não podia atender ou que ele não estaria. Vendo que aquela mulher estava muito desarmonizada e queria insistir, disseram que ele não estaria, mas que ela poderia encontrá-lo à noite no centro espírita. E ela ficou enfurecida, mas não teve o que fazer. Voltou para Pedro Leopoldo, esperou da hora da reunião. Quando começou a hora da reunião, fez-se uma fila de pessoas para falarem com Chico, para pedir informações de familiares, contarem as suas vidas, e eis que chegou a vez dela. Quando ela se aproximou de Chico, antes de falar qualquer coisa, ela deu como boas-vindas a Chico um tapa num lado da face e um tapa no lado da outra face. Ela nem esperou Chico oferecer a outra face, ela própria já se antecipou e deu o tapa. Chico ficou abalado, um espírito bondoso, uma pessoa muito terna, muito pacífica, ficou abalado, ficou ali desarmonizado naquele momento, não com raiva, mas não esperava aquilo. E ele foi para o banheiro, lavou, começou a lavar as faces, buscando se acalmar. E aquela mulher queria primeiro um passe, me dê um passe. Ela sabia que precisava de um passe e pediu um passe. E Emmanuel aparece para Chico e fala, o que é que você está fazendo? Ele, não, uma mulher me bateu, você não viu? Sim, eu vi, eu estava lá. Sim, eu não tenho razão. Sim, meu filho, Emmanuel falando com Chico, sim, meu filho, você tem razão, mas ela tem a necessidade. Se arrume, se organize e vá atendê-la. Não, Chico, não, ela tem a necessidade, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Vá atendê-la. E então Chico buscou se harmonizar, buscou entrar em estado de oração, foi e conseguiu se desvencilhar daquela energia negativa que o envolvia, a atendeu e no final ele se sentiu feliz por ter conseguido superar aquele bloqueio, aquele episódio inicial, verificando que ali tinha uma irmã que sofria, uma irmã que não compreendia aquele contexto como ele compreendia, e ele pôde oferecer a ela o que ela necessitava naquele momento. E Fenelon vai encerrando dizendo o seguinte, depois de dizer, esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena, experimentei essa tortura, fazer o bem, receber as ofensas e sofrer com as ofensas, ele fala disso. Mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra os que violam a lei de amor. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. O amor nos aproxima de Deus e o ódio nos distancia. Então que possamos fazer esse esforço. Allan Kardec nos diz que não é simples, de uma hora para outra nós não vamos amar os inimigos, mas comecemos fazendo bem, fazendo o que é certo, propagando a verdade, não buscando punir, ferir, ignorar uma pessoa. Façamos o que é correto. Façamos como a árvore do sândalo, que perfuma a lâmina que a fere. Assim, nós vamos nos aproximar de Deus. Nós estaremos irmanados com Jesus
e quando menos percebermos, estaremos vivenciando as maravilhas que o amor nos oportuniza. Que Jesus nos abençoe hoje